Muito bem, qual é a diferença entre uma fintech e um banco digital? Já parou para pensar? Essa é uma dúvida muito comum, né? Fintech e banco digital dizem que é a mesma coisa, mas será que elas significam a mesma coisa na prática? É isso que a gente vai ver nesse vídeo. Então vamos lá, entender essa diferença é muito importante para você que está aí querendo entrar no mercado, né, no mundo das fintechs, da oferta de serviços financeiros, e tem uma pegadinha aqui: nem toda fintech é um banco digital, mas praticamente todo banco digital é uma fintech. Eu vou explicar isso ao longo do vídeo. Se você é novo por aqui, já deixa o seu like aqui no canal da Ideias. Pois é, a gente está trazendo vários conteúdos para você aprender mais sobre esse mercado, mais sobre a fintech, diretamente com a Ideias, a empresa que hoje atende a maior parcela do mercado aí de bancos digitais, vamos botar assim, de fintechs, para o middle market. Sim, a gente está aí há, 6 anos na data que a gente grava esse vídeo e eu tenho certeza que você vai aprender muito aqui. Então deixa o seu like, já comenta aí a tua dúvida também e inscreva-se aqui no nosso canal para não perder nada. Então é isso, muita gente confunde os dois termos de fintech e banco digital, achando que elas são sinônimos, que essas expressões são sinônimos, mas elas não são. Inclusive, há pouco tempo, o Banco Central baixou uma normativa que não permite mais com que fintechs, assim, só por serem fintechs, usem o nome banking ou qualquer outra coisa, né? Porque elas atribuem ou passaram a deixar essa expressão restrita a quem de fato é um banco, e por aí você já começa a perceber a diferença. A ideia de banco digital está ligado às instituições que de fato são um banco, ou seja, elas de fato operam perante o Banco Central como uma instituição regulada, e está aqui o pulo do gato. Então eu já começo abrindo aqui essa explicação dizendo: um banco digital, ele é uma empresa que está vinculada diretamente ao Banco Central. Ela tem licenças, tem obrigações, tem que deixar um capital lá integralizado, ela tem um arcabouço aí, né? Uma agenda de responsabilidades muito maior do que uma fintech, por assim dizer. Tá, mas você vai perguntar, Sigor, então quer dizer que se eu ofereço conta digital, se eu ofereço pagamento, se eu ofereço soluções de crédito, Pix, eu sou um banco? Não necessariamente. Você pode ser uma fintech que opera através de uma licença de um banco digital, de um banco tradicional, de um banco que esteja ali emprestando ou alugando, como a gente costuma dizer, né, a sua licença, a sua regulação no Banco Central. Então, oferecer conta digital, conta de pagamento, não torna você um banco, ou não quer dizer que aquela empresa é um banco. Ela pode ser simplesmente uma fintech. Tá complicando? Mas eu já vou ajudar você a entender melhor. Fintech é toda empresa que utiliza tecnologia para oferecer algum tipo de solução financeira. E, claro, isso vai muito além da própria ou exclusivamente da conta digital. Uma fintech pode oferecer crédito, pode oferecer soluções de pagamento, pode oferecer intermediação de pagamento, seguros, investimentos, antecipação de recebíveis, cartões com a marca da empresa, entre várias outras coisas. Então, se você tem ali alguma oferta de serviço financeiro, mesmo que não seja um serviço financeiro que você é o criador dele, né, o ofertante, você pode ser só um revendedor de repente, se está fazendo isso através de tecnologia, você já pode ser considerado uma fintech. E é por isso que a ideia de fintech abriu ou se expandiu tanto. Uma fintech, portanto, é toda empresa que usa tecnologia para oferecer algum serviço financeiro. E você pode ser uma fintech oferecendo a infraestrutura de tecnologia e regulação da Ideias, por exemplo. Com a Ideias, a sua empresa se torna uma fintech. A gente coloca na sua mão uma ferramenta, né, uma plataforma que vai estar com a sua marca, pode também ser isso via API, e com essa ferramenta você pode oferecer serviços financeiros em nome da sua empresa, no seu nome, com o seu logotipo, com a sua marca, com a sua própria oferta e para o seu próprio sistema, sendo assim o que a gente chama de fintech. Agora, isso não torna você um banco digital, que é o que eu vou te explicar agora. O banco digital, então, é uma empresa, uma instituição regulada pelo Banco Central. Como eu falei, ela tem licenças para operar como uma instituição financeira. Fintech é só um modelo de negócio. Ela opera usando a licença de alguma instituição regulada, de algum banco, por assim dizer. Então, como uma operação que está vinculada ao Banco Central, o banco ele pode, de fato, oferecer
serviços financeiros muito mais complexos e de sua própria autoria ou oferta. Captação de investimentos, seguros, as próprias soluções de pagamento, né, de Pix, de cartão, tudo isso são serviços que a própria instituição regulada precisa prestar conta para o Banco Central. Então note que a gente está falando de uma operação muito maior, com muito mais regramento e muito mais cara também. Igor, então quer dizer que se eu tiver uma instituição regulada, eu estou falando de um investimento muito maior, mas muito maior mesmo. A gente está falando de algo na casa dos milhões de reais e provavelmente muito tempo de implementação, de desenvolvimento, de homologação. E isso traz para a gente aquela reflexão, né? Às vezes um cliente da I10 ou um possível cliente da I10, um lead, ele quer arbitrar, ele quer ter autonomia para definir algumas tarifas ou definir algumas regras, porque ele colocou lá, né, 1, 2, 3 Bank. Mas na verdade ele não é uma instituição regulada, ele não é um banco, ele não pode arbitrar, ele não pode ter autonomia para determinar como as coisas funcionam. Ele estará como fintech ligada a alguma instituição regulada e essa instituição regulada é que tem um pouco mais de autonomia para então propor, né? E ela também está submetida às regras do Banco Central. Então perceba que uma instituição regulada, um banco, né? Um banco digital, é uma empresa com muito mais complexidade, né? Ela é muito mais robusta, uma operação que se justifica, sim, quando você tem aí muitos e muitos clientes e, obviamente, uma necessidade de transacionar valores em quantidades muito maiores do que aquela operação nichada, né? Normalmente a fintech, puramente fintech, ela vai atender um público nichado, uma situação bem pontual ali da sua própria base. Então se lembra, banco digital sim é um tipo de fintech, mas o universo de fintechs é muito maior do que estritamente a dos bancos digitais. Meu nome é Igor Guedes, eu sou CMO aqui da I10 e eu te vejo nos próximos conteúdos. Te peço mais uma vez, se você gostou desse vídeo, se ele agregou algum conhecimento para você, já deixa o seu like aqui e se ficar com dúvida, usa os comentários que a gente entra em contato com você e te ajuda a entender tudo sobre esse mercado. Até lá!